Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sofia, sou da Emael de Diadema. Eu tô aqui com o Renan e, bom, acho que eu gostaria de, aqui junto com vocês, agradecer, né? E fico muito feliz de nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, poder estar tendo essa semana, esse tempo de devocional juntos, né, na presença do Senhor. E, bom, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre santidade vivificante. E é curioso que quando a gente ouve a palavra santidade, né, o que que pode nos vir à mente? Não sei, talvez você pense que, sei lá, a primeira coisa que vem à cabeça são pessoas certinhas, que estão sempre conforme a lei, que nunca erram, que são perfeitas no que fazem. Ou você também pode pensar que é algo inalcançável, né, para mim, que sou tão pecador. Mas a gente vai dedicar um pouco de tempo para entender um pouco melhor o que que significa tudo isso. Mas antes eu queria fazer uma oração rápida para a gente poder pedir a direção do Espírito Santo e o discernimento dele também na leitura da palavra. Então vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão aqui assistindo. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo nosso concílio, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor continua, Pai, a nos sustentar e a fortalecer a tua igreja, Senhor. Eu convido, Pai, agora que teu Santo Espírito seja conosco, ó Pai, que nos dê discernimento diante da leitura da palavra, Senhor, que a gente possa enxergar, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja revelar a nós, Senhor, e que a revelação, ó Pai, que vem da tua palavra, Senhor, possa transformar-nos, Senhor, que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como a gente estava falando, acho que a primeira coisa que é interessante a gente refletir é o que significa ser santo, né? Quando a gente se dedica, né, ao estudo do Antigo Testamento, a palavra que é muito utilizada e que no mundo judaico é muito conhecido para se referir à santidade é a palavra kadosh, né? E ela aparece em diversos momentos da Bíblia e a gente vai olhar para ela especificamente aqui em Levíticos 19, de 1 a 2, que ela aparece da seguinte forma: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, ou seja, sejam kadoshim, né, que é o plural, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí a gente tem Levítico 19, 1, 2. E aí é curioso porque aqui nesse contexto, a palavra kadosh, ela foi utilizada para caracterizar o povo de Israel, né, e a maneira como eles deveriam ser, como Deus esperava que eles fossem, né, ou seja, santos. Mas o que que significa, né? Ela é utilizada nesse contexto específico para definir algo que é separado, que é consagrado. Então, quando a gente pensa no nosso contexto enquanto cristãos, a partir do momento em que a gente recebe a nova vida em Cristo, né, como a gente vê em 2 Coríntios 5,17, a gente é restaurado e separado para o Senhor, né? Mas, claro, isso não quer dizer que a partir da nossa conversão a gente tem que se isolar do mundo, né? Como cultivando uma vida privada com o Senhor e deixando todo o restante das pessoas de lado. Não, pelo contrário, a gente é separado para Cristo, né? E ser separado significa uma vida de redenção. Então não quer dizer que você vai se pedir demissão do trabalho e viver no monte orando. Se o Senhor pedir também, amém, né? Mas essa vida de redenção é uma vida em que não mais nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós, né? E a partir do momento em que Cristo passa a viver em nós, ele passa o amor dele, essa transformação que ele faz em nós, passa a transbordar para as pessoas que nos rodeiam, para os nossos ambientes de convívio, seja a nossa família, seja os nossos colegas de trabalho, ou da faculdade, ou até mesmo da escola. Então, ser santo, estar separado para Cristo, significa que desde o momento em que a gente se converte, a gente se encontra num processo de lapidação, ou seja, de constante transformação, né? O nosso velho homem, ele que é pecador e que é egoísta, ele passa a abrir caminho, ele passa a morrer em nós, né? Para que algo completamente novo nasça, que é Cristo em nós, né? E nesse processo de lapidação, para que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo, ele nos chama a uma vida de renúncia, né? E não sei o que o Senhor quer que cada um de vocês passe, né, pelo processo de renúncia. Pode ser que ele te peça para renunciar das mentiras,
né? Para poder experimentar mesmo uma vida que seja pavimentada pela verdade de Deus. Pode ser que ele te peça para abrir mão desse sentimento de querer ser aceito, né, nos nossos ambientes de convívio, por, não sei, participar de rodas de fofoca ou de maldizer. Deixar tudo isso de lado para reconhecer que o nosso valor está em Cristo e não no que as pessoas acham de nós. Pode ser que ele peça para você abandonar uma vida de moralidade sexual, para que você possa realmente encontrar, sabe, essa satisfação no Senhor. Pode ser também que ele peça para você negar essa vergonha de pregar o evangelho, porque quando a gente conhece a Cristo, nada mais importa, né? Nem mesmo a nossa reputação. Enfim, o que quer que seja, ele nos convida a nos entregarmos com confiança, porque ele nos restaura de todo o pecado, sabe? E nesse processo, pode ser que muitas vezes a gente caia no engano de entender que a salvação e a santidade são não expressões da graça de Deus, mas um mérito pessoal. Mas se a gente entende a salvação e esse processo de santidade como uma conquista braçal, né, como algo que a gente fez para merecer, né, como um cumprir de leis, que se você cumprir tudo bonitinho, você vai estar reservando seu lugar no céu, a partir desse momento a gente passa a cair da graça de Deus. Porque ela não é mais para nós, né, esse favor imerecido, esse presente do Senhor e essa capacitação divina, mas passa a ser somente um merecimento pelas nossas boas obras, né? E o problema disso é que, primeiro, nós, humanos, pecadores, não somos bons. O Senhor é bom. E além disso, quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Efésios 2, de 8 a 9, que diz: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a problemática está que a santidade ela só se torna um fardo pesado para nós quando a gente acha que a gente se salva sozinho, que somos independentes e que a gente não precisa de Cristo. E tá tudo errado, né? Porque a gente precisa do Senhor. Sem o Senhor, a gente não consegue nos salvar e a gente também não consegue passar por esse processo de santificação, porque é pela graça de Deus, né? Mas, claro, tem essa possibilidade de entender a graça como um mérito pessoal, mas gostaria de convidar cada um de nós, e a minha oração é para que o Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós, porque quando a gente compreende que é pela graça que a gente é salvo, que a gente não pode fazer nada, que Cristo fez por nós, sabe? A gente encontra nesse lugar rios de júbilo e de alegria, porque a partir do momento que a gente reconhece o quanto a gente depende do Senhor e a gente reconhece o que Ele fez na cruz por nós, a gente abre espaço para esse processo, para essa obra de santificação de Cristo em nossas vidas, né? Então, o entendimento da nossa dependência em Cristo nos permite entregar a Ele os nossos pecados, as nossas tentações, as nossas feridas e angústias e realmente desfrutar dessa vida, esse viver dedicado ao Senhor, né? E conforme esse processo vai acontecendo e o Senhor vai trabalhando em nós, a partir do momento que a gente começa a entregar a nossa vida para Ele, reconhecer o quão dependente nós somos dele, né? As coisas mudam, sabe? Os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas falas e ações, eles passam a ser ajustados, sabe? Tudo começa a se encaixar pela ministração do Espírito Santo de uma forma em que não tem como essa nossa nova vida em Cristo não transbordar para as pessoas que vivem conosco. Como eu falei antes, os nossos colegas de trabalho, os amigos da escola, na faculdade, os nossos familiares mais próximos, porque a luz de Cristo, ela passa a brilhar de uma forma tão intensa que não tem como a gente esconder ela. Isso não é mérito nosso, é do Senhor, sabe? Tudo isso é do Senhor. Essa santidade vivificante, isso que a gente está falando, sabe? É uma santidade que não somente nos transforma por dentro, mas de dentro para fora prega a cruz de Cristo. Portanto, irmãos, eu faço um convite hoje para todos vocês, sabe? Nos aproximemos do trono de graça, clamemos ao Senhor por um conformar a sua imagem, sabe? Para que dia após dia nós sejamos agentes do reino de Deus, por onde quer que a gente pise. E eu gostaria de, nesse contexto também, irmãos, tá podendo recomendar para vocês algumas músicas,
que o Senhor falou comigo enquanto eu estava preparando o devocional, e eu gostaria de ler aqui para vocês as indicações. Então, a primeira delas é Só Tu És Santo, do Morada, né? Santo para Sempre também, do Gabriel Guedes. Conversão e Pouco, do Purples. Essas são algumas músicas que eu indico para vocês ouvirem, para poder estar realmente refletindo sobre essa questão de santidade e para que cada vez mais a gente possa estar sendo mais lapidado pelo Senhor. Oremos, né, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu és santo, ó Pai. A gente te louva e te exalta, Senhor, porque só Tu és santo, ó Pai. Tens misericórdia de nós, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Lapida os nossos corações, ó Pai, que você possa crescer em nós, ó Pai, que a gente possa diminuir, Senhor. Que a escuridão que há em nós, Senhor, abra espaço para a Tua luz brilhar, ó Pai, e alcançar todo o perdido, ó Pai, o sem esperança, o carente da Tua graça, ó Pai, assim como um dia o Senhor nos alcançou, ó Pai. Sabe, Deus venha, nos incomoda, Senhor, nos constranja a sermos um corpo que não esconde a Tua luz, ó Pai, nas paredes da igreja, Senhor, mas que cada um de nós, ó Pai, através da Tua força e do Teu poder, ó Pai, que a gente possa se dispor a ser um instrumento do reino de Deus, ó Pai. Que a gente possa ser realmente ministro, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, que a Tua luz possa brilhar através de nós, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós, através desse processo de santificação, ó Pai, não pelas nossas mãos, Senhor, e nem pelas nossas, pela nossa glória, ó Pai, mas tão somente, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, ó Pai, e pela Sua graça, que é por meio da fé, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, é isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.